o reino e eu, qual é a associação desse reino com a minha pessoa? Posso ouvir um amém? Abra aí rapidamente Mateus capítulo do número 6, versículo do número 10. Quickly, please. Mateus capítulo número 6, versículo do número 10. Mateus 6, 10. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Aleluia. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade aqui, vocês conhecem essa passagem, amém? Aqui o que Jesus estava a fazer? Qual era a oração? Do Pai Nosso, né? Jesus estava numa, não vou dizer discussão, mas a expressão, veja, a expressão discussão na verdade é conversa, não está errado, amém? Nós é que interpretamos discussão como pessoas a gritarem. Na verdade discussão é uma troca de impressões, uma troca de ideias. Então Jesus estava aqui numa discussão, num debate, numa instrução, numa conversa com seus discípulos sobre como orar, que era algo que os discípulos de Jesus muito queriam aprender, porque eles, segundo eles procuraram Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar como João Batista fez o quê? Ensinou os seus discípulos. E Jesus disse: olha, quando vocês tiverem que orar, aqui nessa passagem você vai ver Jesus dizer: olha, não façam várias repetições como fazem os pagãos. Eu inclusive, minha interpretação pessoal, a Bíblia não diz isso, mas eu considero a oração do Pai Nosso a oração mais poderosa do mundo. Um dia nós vamos fazer um culto em que vai ser só sobre o Pai Nosso. Você vai ver que a oração do Pai Nosso é a oração mais completa. Ela cobre todas as áreas da nossa vida. E Jesus estava a ensinar isso: olha, não precisa às vezes ficar aí, Deus, me toca, me toca, me toca. Porque os fariseus, eles oravam assim. Os fariseus, eles podiam ficar numa sinagoga 1 hora só a dizer: Deus, provê para nós, provê para nós, provê para nós, provê para nós. E Jesus está dizendo: não precisa ficar o tempo todo a fazer várias repetições. Algo vão é algo que? Algo banal. Aqui numa linguagem assim mais terra a terra, é algo à toa, é uma oração à toa. Amém? Já agora, aqui em parênteses, você sabe que à toa não é calão, não é? À toa é uma linguagem formal. Amém? Então Jesus estava dizendo: não façam orações à toa. A oração mais poderosa que você pode fazer é essa aqui. Só que aqui é a primeira vez que Jesus tenta introduzir a questão do reino de uma forma como algo que eles tinham que participar como tal. E ele diz assim: olha, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha em nós o quê? O teu reino. Mas veja, muitos de nós estamos aqui, provavelmente a maioria, ou crescemos ou passamos pela católica. Isso é uma coisa que a igreja católica mais ensina e mais difunde, é a oração do quê? Amém? Então mesmo quem só se converteu esse ano já conhecia a oração do Pai Nosso. O que muitas das vezes nós não costumamos fazer, por isso é que o pastor às vezes diz, digo sempre, agora digo mais, usa o quê? O cérebro, né? Faça esse exercício de ler alguma coisa e tentar saber o que é que isso significa, o que é que isso diz, para você não ficar só pela letra e tentar tirar alguma substância do que você acabou de meditar, do que você acabou de ler ou estudar. E a questão aqui é: o que é esse reino que Jesus estava a dizer ou a ensinar aos seus discípulos que eles tinham que clamar que esse reino viesse sobre eles? Se o pastor perguntasse o que é o reino, o que é que você... Vamos conversar? O que é o reino? Uma definição sua. O que seria o reino para si? A pastora não pode falar. O que é o reino para si? Diga. A presença de quem? Do Espírito Santo. Mais uma definição. Alguém quer chutar? Vamos lá, estamos a interagir. O lugar onde Deus habita. Mais alguma? Mais alguma? Mais alguma? Só mais duas para o pastor poder avançar. Sem receio. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Vamos. Pode falar, filho. O que é que pensou? Pode falar.
Pode falar. É o quê? Na sua ótica. O centro da fé. Mais alguma? Só falta uma, o pastor avançar. Pode falar, irmã Marcela. A presença do Espírito Santo. Amém. Veja, a vossa visão, ela não está errada. Amém. Porque é só... Vocês vão ver que não, algumas coisas o pastor vai destrinçar. Essas coisas vão estar incluídas. Na verdade, quando Jesus estava a falar do reino, Jesus estava... Ou melhor, deixa primeiro aqui tentar baixar um pouco, pastor, e acelerar. Essa expressão, o reino, ela é usada maioritariamente pelas igrejas, não é? O reino de Deus, o reino dos céus. E a primeira coisa que sempre que você ouvir falar do reino, você deve ter em mente é que o reino nada tem a ver com religião, mesmo que seja a igreja a te ensinar isso. O reino não pertence a nenhuma denominação e não tem nada a ver com nenhum padrão de religião. Amém? O que é o reino então? Quando Jesus estava a dizer aos seus discípulos: quando vocês orarem, peçam a manifestação do reino, clamem pelo reino, peçam a Deus que o reino dele venha sobre si, que o reino dele venha sobre vós, que o reino dele venha sobre nós. O que era isso que Jesus estava a dizer? Na verdade, quando nós estamos a falar de reino, nós estamos a falar de poder, nós estamos a falar de autoridade, nós estamos a falar de domínio. Então o que Jesus estava a ensinar aos seus discípulos a dizer: venha em nós o teu reino, ele estava a dizer: venha sobre nós a tua autoridade, venha sobre nós o teu domínio, venha sobre nós o teu governo, venha sobre nós o quê? O teu território. Para fazer o quê? Para manifestarmos esse reino aonde? Aqui na terra. Veja, como o pastor acabou de dizer, o reino nada tem a ver com religião. É por essa razão que, como Jesus tinha poder, tinha autoridade, tinha domínio, tomava posse de territórios, o que aconteceu? Os religiosos não gostavam dele, porque ele tinha uma linguagem, uma visão, tinha uma expressão, uma manifestação completamente diferente do que? Da religião. Então, quando Jesus está falando do reino, ele não está falando do que? De um padrão, que era o que os fariseus, que na altura eram os doutores da lei, olhavam para a mensagem de Jesus e diziam: que mensagem é essa? Olhavam Jesus a curar e dizer: com que autoridade é que esse homem expulsa demônios? Com que autoridade é que esse homem? Porque o reino é o quê? Autoridade. O reino é power. Então Jesus estava a dizer: vocês vão pedir o pão, vocês vão pedir perdão, mas não pode vos faltar o quê? Power. Não pode vos faltar domínio, não pode vos faltar autoridade, não pode vos faltar domínio sobre os territórios. Venha sobre nós a tua autoridade, para nós fazermos o quê? Expressarmos essa autoridade, para nós manifestarmos essa autoridade, esse domínio, esse poder aqui na terra onde nós estamos. Veja, quando nós estamos a falar do reino, nós estamos a dizer o quê? Que o reino é a habitação de Deus. O reino é a terra de Deus. O reino é o lugar onde Deus vive, onde Deus mora. Veja, e esse reino que é a terra de Deus, a habitação de Deus, como toda e qualquer outra terra, como todo e qualquer outro reino, ele tem o quê? Uma cultura. E qual é a cultura da terra de Deus? Poder e glória. E o que é essa cultura? Essa cultura é o que caracteriza o reino de Deus. Como, veja, você está em Angola. Angola tem o quê? Culturas que nos caracterizam. Se você for, um exemplo, as obreiras estão com um vestido azul com umas coisitas aqui. Se elas forem para o Brasil com essa roupa, os brasileiros vão identificar que elas são o quê? Africanas. Por quê? Porque eles vão dizer: isso é fora da nossa cultura. Ninguém meteu o bubu. O obreiro Daniel está aí com um bubu assim meio mixado. Se ele for para os Estados Unidos com essa roupa, os americanos vão dizer o quê? Que esse cara é o quê? Africano. Por quê? Porque eles sabem que essa vestimenta não tem nada a ver com o quê? Com a cultura da América, mas tem tudo a ver com o quê? Com a cultura dos céus. Então, o que identifica o reino de Deus é a cultura do reino de Deus. E qual é a cultura do reino de Deus? Que o mesmo que Jesus estava a pedir para vocês pedirem é glória e poder.
Então, quando Deus está a dizer, venha em nós o teu reino, nós estamos a pedir que da terra de Deus, que da habitação de Deus, que da morada de Deus, venha sobre nós a cultura dos céus, para nós podermos fazer o quê? Manifestarmos essa cultura aqui na terra. Veja, é por essa razão que algumas culturas, elas são o quê? Estranhas para nós, estranhas para mim, estranhas para ti. Por quê? Porque você não está dentro dela. Por exemplo, eu tinha uma colega, ela cresceu no Brasil. E estávamos a ter uma conversa uma vez. Ela é cristã também, ela é assembleana. E estávamos a ter uma conversa sobre religião e papapá. E lembro que uma das minhas colegas perguntou se é normal ir para o culto de leggings. Todo mundo sabe o que é legging, né? Colar, né? E ela disse, no Brasil isso acontece direto. Eu falei, direto? Sim, porque o Rio de Janeiro é muito quente. Então é uma questão cultural. Na minha cabeça fez sentido isso? Por quê, pastor? Porque está fora da minha cultura. Eu nem vou intervir. Se chegar aqui uma irmã de leggings com uma blusa até aqui, o protocolo vai dar pano para ela. Por quê? Porque está fora da nossa cultura. Mas espera, deixa aí onde eu quero chegar. Veja, como tem coisas que estão fora da nossa cultura, mesmo nós sendo cristãos, por isso é que te choca. Colar no culto me choca, porque está fora da minha cultura. É por isso que algumas pessoas, quando você lhes fala anjo, milagre, curas, power, unção, Espírito Santo, lhes choca. Por quê? Porque isso está completamente fora da cultura deles. Não, ontem o anjo do Senhor me apareceu. Anjo te apareceu? Você quer ir para anjo te aparecer? Não, ontem oramos para alguém que não estava a andar e está a andar. Não, eu não acredito que algum paralítico pode andar. Por quê? Porque a pessoa está fora dessa cultura. Na verdade, na nossa cultura, na cultura do reino, essa é a coisa o quê? Mais normal. Por quê? Porque no reino não há paralíticos, no reino não há mudos, no reino não há cegos, no reino não há sida, no reino não há tuberculose, no reino não há miseráveis, no reino não há pobres. Na cultura do reino, essas coisas não fazem parte. Então, o que Jesus estava querendo ensinar aqui nessa parte? Você já viu como é que a oração do Pai Nosso é poderosa? O que é que nós fazemos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Passou. Você nem sabe o que é que você pediu. Leia, estude, passo a passo. O que significa isso? O que significa isso? Jesus aqui estava a lhes dizer, para eles pedirem uma coisa o quê? Poderosa. Jesus estava a lhes dizer, é fundamental que vocês tenham a cultura do reino sobre vocês. E sabe por quê? Porque se você não tiver a cultura do reino sobre ti, você nunca vai conseguir manifestar a cultura do reino aqui na terra. Eu já disse provavelmente aqui na igreja algumas vezes. Por exemplo, as embaixadas, elas vão para os países com o propósito também de fazer o quê? De apresentar aquele país onde elas estão o quê? A cultura de onde eles saíram. Deus te colocou e me colocou aqui na terra com o propósito de fazer o quê? De manifestarmos aqui na terra a cultura do reino dos céus, que é o lugar onde você e eu saímos. Soltei. Veja, qual era a intenção de Deus a criar os mundos, a criar a terra? A intenção de Deus ao criar todas essas coisas era fazer o quê? Nada mais, nada menos do que expandir o quê? O seu reino para onde? Para a terra. E ele cria essa terra. E o que é que ele faz para expandir a sua cultura? Que é o quê? Poder e glória aqui na terra. Ele coloca o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e nos dá o quê? Domínio. Porque uma coisa que um rei tem sobre um reino é domínio. Você sabia que nos reinos, por exemplo, você pode ter a tua casa, mas a tua casa não é tua casa? Se o rei passa pela rua e vê a tua casa, ele fala, amanhã quero a família Joaquim fora dessa casa. Coloca em uma outra casa porque gostei daquela casa. Você pode chegar lá e dizer assim, eu tenho título de propriedade, tenho compra e venda, tenho escritura. O rei não quer saber. O reino é do rei.
Você não está entendendo. Deus criou o homem e disse: a terra é a extensão do meu reino. Fiquem sobre ela, dominem sobre ela. Os animais são vossos, o ouro é vosso, o petróleo é vosso, as plantas são vossas. Todas as coisas que estão aqui vos pertencem. Vocês têm o quê? Domínio. Vou lhe dar um exemplo. No tempo do colonialismo, quando nós fomos localizados enquanto terra, o que aconteceu? Portugal veio para aqui e nos tornou o quê? Prontos, vamos tirar a parte de escravos. Nos tornou uma colônia, nos tornou o quê? Uma extensão de quê? De Portugal. O que é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que comer com Portugal. Macaiabo não tem mais. Fumbua, ninguém mais podia fazer. Nós tínhamos, quem falava Choco, Engangela, Kiyoko, Umbundu, Kimbundu, você não tinha mais que falar Umbundu, Kiyoko, Fiote, Engangela, Nhaneca, Yumbi, essas coisas todas. Você tinha que falar o quê? Português. E Portugal era o quê? Era um reino. E Angola era o quê? A extensão do quê? Do reino de Portugal. Angola e Brasil e Cabo Verde, São Tomé e Moçambique, como extensão do reino de Portugal, tínhamos que falar como os portugueses falavam, vestir como os portugueses vestiam, andar como os portugueses andavam, pensar como os portugueses pensavam, comer como eles comiam. Tínhamos que reproduzir os ideais deles, a cultura deles. Pastor, não está entendendo? Deus te colocou aqui na terra, não é para inventar nada. Deus te colocou e me colocou aqui na terra para falarmos como os seus falam, para andarmos como o seu anda, para vivermos como o seu vive, para manifestarmos a glória e o poder de Deus como está lá no céu. Os portugueses vinham para Angola e dominavam sobre nós. Eles não queriam aprender o mundo. Eles falaram: quem tivesse a falar língua estranha, pau das costas, corrente, castigo, prisão. Era aprender a falar bom dia, meu senhor. O que é que vai querer? O mundo era em circuitos muito quê? Privados. Eles estavam a fazer o quê? A nos impor. Hoje eu estou aqui, eu podia estar vos pregar em Umbundo, podia estar vos pregar em Quimbundo, mas alguém veio sobre nós e nos colocou uma cultura. E nós abraçamos essa cultura. Pastor, não estou a entender. Deus te colocou aqui na terra para trazer a cultura dele aqui, para manifestar a cultura dele aqui. Ouça, não era suposto nós termos as dificuldades que temos, não era suposto nós passarmos pelo que passamos. E por que nós às vezes vivemos e passamos pelo que passamos? Porque nós não entendemos que eu sou a extensão do reino de Deus na terra. Então, se lá não há paralisia, eu não posso ser paralítico. Se lá não há tuberculose, eu não posso ter tuberculose. Se lá não há mudez, eu não posso ser mudo. Se lá não há tristeza, eu não posso ter uma vida de tristeza. Se lá não há choro, eu não posso chorar todos os dias. Come on, somebody. O que o reino mãe não aceita, a extensão do reino não pode aceitar. O que no reino mãe não entra e não se vive, a extensão do reino não pode entrar, nem se pode o quê? Viver. Eu já disse aqui algumas vezes. É por essa razão que eu e você não temos o quê? Utilidade no céu. Não sei se o seu pastor está sentindo calor, mas está quente. Está quente, né? Está quente. Está amarrado. Fire. Sorry. A culpa é vossa. Vocês pediram fire, agora estão a falar está quente. Ei. Então veja, eu já tinha dito aqui algumas vezes que por essa razão que você não tem o quê? Utilidade no céu. No céu não tem ninguém para você curar. No céu não tem ninguém para você abençoar. No céu não tem ninguém para você prosperar. No céu não tem ninguém para você expulsar demônio. No céu não tem ninguém para você libertar de vícios, de drogas. No céu não tem ninguém para você tirar da prostituição. No céu não tem ninguém para você quebrar a maldição. Pastor, então o que é que eu faço? Deus te trouxe aqui na terra para você pegar a cultura dos seus e dizer: você está doente, isso não faz parte do reino. Enfermidade, sai dele. Você está pobre, isso não faz parte do reino. Pobreza, sai dele. Você está miserável, isso não faz parte do reino. Nós cortamos isso, nós quebramos isso. Porque essas coisas no reino mãe de onde nós viemos não fazem o quê? Parte. Então Deus disse: aqui em cima vocês não vão ter utilidade alguma. Deixam, eu vou criar um novo domínio para vocês. E lá, tudo que vocês têm que fazer o quê? É reproduzir a visão daquilo que está onde? Aqui em cima. Veja, nós somos cidadãos dos céus. Daí o reino e eu, para fazer o quê? Para manifestarmos aqui na terra o quê? Esse reino.
É por essa razão que Deus, quando se encontra com Jeremias, Jeremias capítulo número 1, Deus vai lhe dizer o quê? Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. A minha questão aqui para si é: Deus lhe conheceu aonde? Se foi antes dele ter uma forma física. Come on, somebody, tem aqui alguém comigo? Deus lhe conheceu aonde? No céu, no reino. Nós fizemos o que Deus estava a dizer a Jeremias: Jeremias, você só desceu porque lá em cima nós fizemos um acordo. Você vai descer e você vai ser profeta, e você vai colocar ordem, e você vai instruir, e você vai orientar. Quando Jeremias está saindo da linha, Deus vem para lhe trazer uma visão. Jeremias, lembra-te do nosso acordo. Ouça, é por essa razão que quando Moisés fugiu, Deus foi atrás dele. Não, Moisés, todos morreram, você não morreu por conta daquilo que aqui em cima nós acordamos. Você vai descer, você vai libertar povos, você vai restaurar a vida, você vai trazer esperança para vidas, você vai trazer alegria para vidas. Ouça, por isso é que a Bíblia vai dizer, presta atenção, que Deus é um Deus que anuncia o fim a partir de onde? Do princípio. Ou seja, Deus finaliza a tua história com honra, glória e sucesso. Depois vem e começa a tua história no ventre da tua mãe. Antes de você ter nascido, talvez você não se lembre, mas houve uma reunião nos céus. Joaquina, você vai descer e o teu propósito lá é curar pessoas, é libertar pessoas. Mariquinha, você vai descer e o teu propósito lá é consolar o coração das mulheres desamparadas. Ô Francisquito, você vai descer e você vai ser um grande empresário e vai ajudar escolas, hospitais, porque as coisas... eu estou a pregar para poucas pessoas. Eu estou a pregar para uma pessoa só. Ouça, talvez você não acredite no que eu estou a te dizer, mas essa é a mais pura realidade. O encontro de Deus com os homens, a lhes fazer lembrar destino e propósito, eram coisas que Deus lhes falou, nos falou lá em cima. Você sabe? Veja, você sabia que quando alguém chega assim e diz assim: eu estou a te ver. Imagina você estar aqui nesse momento, só te facilito. E alguém está a dizer: eu te vi num Range Rover, uma casa no Talatona, aquelas de teto alto, toda vidrada, piscina subterrânea, e papapá. Ouça, tudo isso que essa pessoa está a te dizer, em função do que Deus está a lhe mostrar, é algo que Deus, antes de você descer, já tinha acordado contigo. Ouve, quando você fizer isso, você vai ter direito a isso. Você vai viver isso. Mesmo quando o próprio Deus é que te aparece em sonho, em visão, a te mostrar o teu casamento feliz, a te mostrar com um bebê no colo, a te mostrar uma viagem, a te mostrar pregar, Ele está a te fazer lembrar coisas que lá em cima, antes de você descer, Ele prometeu, ou vocês acordaram que você haveria de manifestar aqui na terra. Por isso é que você vê que os sonhos de Deus, para mim e para ti, os sonhos de Deus não é visão do ataque do inimigo ou bruxaria. Não, eu estou a falar, os sonhos de Deus para ti sempre são o quê? Coisas boas. Por quê? Porque é o que Ele te tirou lá de cima para vir manifestar aqui, para vir viver aqui. Deus nunca nos enviou aqui na terra, eu posso falar, para sofrer, nem com homem, nem com mulher. Eu sei que não é como eles pensam, mas posso falar, Deus não te enviou aqui na terra, a mulher, para você sofrer pancadarias emocionais e físicas com o homem. Homem, Deus não te enviou aqui na terra para você correr atrás da mariquinha e ela te dá chutes a toda hora e você, mas ele é a mulher que... Deus não te enviou aqui para sofrer, nem para o patrão te humilhar. Há muita potência dentro de ti que você não tem ideia. Há muito potencial dentro de ti que você não tem ideia. Há muitas capacidades e habilidades dentro de ti que você não tem ideia. Ouça, o mesmo homem que teve capacidade para construir uma multinacional, você tem essa capacidade de construir uma multinacional. Ele anda debaixo do mesmo céu, anda debaixo do mesmo sol. E a vantagem, ele não tem o Espírito Santo como orientador, como instrutor que você tem. Você não está acreditando no que eu estou a pregar. Eu agora baixou, eu estou a pregar para 5. Então um cara que não ouve Deus, que não fala com Deus, que não busca com Deus, o cara é bilionário e você não acredita que se você sentar com Deus e dizer: Deus, a visão do reino, a Bíblia vai dizer que as ruas de lá em cima, come on, somebody,
As ruas. Jesus disse: ei, lá não é se apertar, cada um vai ter morada dele. Lá em cima, um condomínio, tua casa é essa, do teu filho é aquele, do outro teu filho é aquela, da tua mãe é aquela, do teu pai é aquele. Jesus disse: eu vou para vos preparar. Deus quer o reino que eu e você aqui na terra, tudo que a gente tenha que fazer é pegar a visão lá de cima, reproduzir aqui na terra e viver ela aqui na totalidade. Deus, quem sou eu? Ok. Eu sou, a Bíblia vai falar que nós somos, de sorte que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Representante. O que é um embaixador? É um representante legal de um reino, de alguém, de uma cultura. O embaixador chega aqui em nome do presidente e ele vai ser tratado. E ouça o que acontece quando os embaixadores vão nas reuniões. Os embaixadores nas reuniões, eles podem trazer problema para os países, porque quem está reunido com ele subentende que aquilo é a vontade de quem? De quem ele mandou. É por isso, eu ia falar uma coisa que não é para falar, mas é por isso que alguém foi num certo país, fez um acordo com uma companhia de viagem e estava a montar aviões. Por quê? Porque lá acreditaram que aquela era a vontade do país. E depois descobriram que os aviões eram só para ele. Não ligam mais para saber, não, senhor presidente, olha, aqui assinamos um acordo. Não, se esse aqui veio, o representante, é essa a vontade. Três pessoas entenderam. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos o quê? Embaixadores de Deus da parte de Cristo. Veja, quando nós entendermos o que é o reino, nós entenderemos a nossa verdadeira identidade. Sabe por que eu e você não temos a expressão que deveríamos ter aqui na terra? Sabe por que eu e você não temos a expressão que deveríamos ter aqui no mundo enquanto cristãos? Porque nós não temos essa visão. E na verdade um dos propósitos dessa mensagem é renovação do teu entendimento. Nós não temos a visão clara do que significa o reino de Deus. Por isso que nós estamos a fazer de tudo. É um projeto que está no nosso coração. Mas pronto, o projeto eu não vou falar. Deixa só o projeto aí no nosso coração. Mas por exemplo, há uns anos atrás nós fizemos uma atividade que era mentalidade do reino. E acho que tinham 3 preleitores. Era o evangelista João de Betatela, o pastor Lubrano Vicente e o meu pai espiritual. E o meu pai aquele dia arrasou com o nosso coração. Ele pregou ao ponto de nos fazer sentirmos-nos mal. Estava uma mensagem que te faz sentir nada, pobre, miserável, impotente e incompetente. Não que essa seja a tua essência, mas porque é isso que você está a aceitar. É como alguém que tem 5 milhões de dólares numa mala, sem código, e não tem pão para comer. É isso que nós enquanto cristãos estamos a viver. Você está com a mala embaixo da tua cama e você sabe que a mala está aí, e você está a chorar fome. Veja o que Apocalipse capítulo número 5. Apocalipse capítulo número 5, por exemplo, versículo número 10 vai dizer assim: fomos constituídos como reis e quê? E sacerdotes. E Deus nos constituiu como reis e sacerdotes aonde? No céu? Aonde? Porque fostes constituídos como reis e sacerdotes. E veja, por que Deus diz que nos constituiu como reis e sacerdotes? Presta atenção. Porque a posição mais alta de um reino é a posição do rei e a posição do sacerdote.
Você entendeu? As posições mais altas. Quem era o sacerdote? Samuel. Quem era o rei? Saul. Quem eram as pessoas mais importantes do reino? Samuel e Saul. Mesmo quando você vai para o tempo da Babilônia, mesmo quando você vai para o Egito, você vê que quando os reis tinham dúvidas, tinham confusões, eles chamavam quem? Os magos. Quem eram os magos? Eram os sacerdotes deles. Eram as suas mais importantes. Eu estou a dizer, a posição que você tem aqui na terra é a mais alta. Você é o rei da terra, você é o sacerdote da terra. Ouça, o que Deus está a dizer com isso? Deus está a dizer, ou você reina, ou você levanta reis. Pastor, não percebi. Samuel era o sacerdote da altura. Saul foi levantado por Samuel. Davi foi levantado por Samuel. Ou você é o cara que está a reinar, ou você é o cara que está a determinar quem vai reinar. Você é o cara que está a abrir porta para as pessoas entrar. Você é o cara que está a abrir portas para as pessoas reinarem. Você é o cara que está a abrir caminhos para as pessoas se estabelecerem no governo. Deus está a dizer, as funções mais altas da terra não são dos filhos das trevas, são tuas. Ou você é o cara que reina, ou você é o cara que determina quem vai reinar. Saul estava aí no reino sentado. Deus disse, sacerdote, vai lá, troca. Sem ele saber, o sacerdote ungiu o outro. O espírito que estava nele foi para o outro. As posições mais altas. Ouça, muito provavelmente você vai ver que nos reinos, os reis e os sacerdotes são quase que intocáveis. São quase que intocáveis. Essa é a visão do reino. Essa é a visão do rei de todos os reis. Por isso é que Deus é o rei dos reis. Por quê? Porque aqui na terra Ele nos colocou todos como quê? Como reis. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Ou seja, como nós somos a extensão de Deus, o que Deus é, nós somos. O que Deus tem, nós temos. O que Deus pode fazer, nós podemos fazer. O próprio Jesus disse, se vocês acreditarem em mim, vão fazer obras maiores que as minhas, não iguais, não menores. Vocês têm a capacidade de reproduzir sinais, maravilhas, prodígios maiores do que eu reproduzi. Por quê? Porque vocês são a minha extensão. Por exemplo, abra aí, rapidamente, Efésios capítulo número 2, você vai ver que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus nas regiões celestiais. Eu sei que você vai ler e vai te fazer uma pequena confusão. Quem já achou? Efésios 2. Efésios capítulo número 2. Já está todo mundo lá? Só falta o pastor mesmo. Oh, Jesus. Versículo número 6. Veja aí. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E fez o quê? E nos fez assentar nos lugares celestiais em quê? Em Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, Deus automaticamente fez o quê? Nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Jesus subiu, nós subimos. Quando Jesus sentou, nós sentamos com Ele. Eu posso dizer o que esse versículo quer dizer? Você é importante. Você não é qualquer pessoa. Você assiste diante do trono de Deus. Alguém diga, eu sou importante. O próprio livro de Efésios, você vai voltar para o versículo número 1. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que nós estamos acima de quê? Principados e potestades. Eu sei que você vai ler isso, você vai dizer, pastor, não é isso que está escrito aqui. Mas eu vou te levar a um exercício e a uma interpretação e você vai ver que nós estamos certos. Efésios capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força, ou da força do seu poder, que fez o quê? Efésios 1:19, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Versículo 21, acima
de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, mas só neste século, mas também no vindouro. Mas não só neste século, mas também no vindouro. Pastor, aí onde que diz que eu estou sentado ou que eu estou acima de todos os principados? Você leu no versículo número 2 que a Bíblia diz o quê? A vossa atenção para mim. A Bíblia diz o quê? Que ressuscitamos com Ele. E que quando Ele sentou, nós fizemos o quê? Sentamos com Ele. Então, se no capítulo número 1 está a dizer que quando Ele sentou, lhe colocaram acima de todas as potestades. Quando Ele sentou e foi posto acima das potestades, você te colocaram acima das potestades, porque você também sentou com Ele, você também está no trono com Ele. Quer dizer que os demônios estão debaixo dos teus pés. O próprio Jesus disse em Lucas 10:19: eu vos dou poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões. O que é que ele estava a falar? Ele estava a falar de entes espirituais. Você tem autoridade sobre esse reino para comandar demônios, para comandar bruxaria, para comandar feitiçaria, para comandar maldições, doença, pobreza, solteirismo, insucesso, fracasso, rejeição, qualquer sorte de mal que vier contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua descendência. Você tem autoridade, o poder e o domínio para dizer: na minha casa não, na minha vida não, na minha família não, no meu caminho não. Ninguém vai estragar o meu destino, ninguém vai estragar o meu propósito, ninguém vai estragar a minha caminhada na terra. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Os demônios estão debaixo dos nossos pés pela autoridade que o Reino Mãe nos deu aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Quando nós nos virmos nessas vestes, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar a rejeitar qualquer coisa fora disso. Por isso vou ser sincero convosco. Ensinar não é fácil. Alguém falou amém? Porque hoje você transpira para trazer uma explicação clara. Na segunda-feira vai ter alguém a fazer completamente o oposto do que você ensinou. Ainda bem que o Espírito da paciência está sobre nós. Por isso é que quando eles voltam, você senta, ok, tá bom. Você aponta novamente o caminho. Não, olha, a solução. O que Deus quer, amada igreja, é que eu e você não aceitemos o quê? Nada fora disso. Sempre que alguma coisa vier, a primeira ação que eu e você temos que fazer é repreender. É dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Essa não é a minha porção. Não, isso não faz parte da minha vida. Isso não faz parte do meu propósito. Isso não faz parte. Eu sou rei. Ouça, não importa a dimensão do reino, todo rei é importante. Não importa a dimensão do reino. No reino, sabe quem é a pessoa que vive melhor? O rei. A Bíblia fala, por exemplo, de uma fase em que Israel estava com fome, porque os sírios tinham cercado a cidade. As mães estavam a comer os próprios filhos. O povo de tanta fome, desculpem o uso da expressão, está na Bíblia, estavam a comer esterco de pomba, vendiam fezes de pomba, era comida. Mas agora vai lá, o rei saía do palácio para ver a fome do povo. A Bíblia não diz que o rei estava a passar fome. As reservas da cidade estavam sob o cuidado do rei. Enquanto uma mãe estava a comer a perna do filho, o rei estava a comer a perna do boi. Não importa, eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Não importa o que Angola está a passar. Eu estou em Angola, mas eu não sou de Angola. Eu sou dos céus. Não, mas a crise, mas o dólar, mas o petróleo. Eu não dependo da provisão do Ministério das Finanças. Deus quer que você tenha isso na tua mente. Eu dependo da provisão do reino dos céus. Eu sou extensão de um outro reino. Da mesma forma que Deus proveu um carneiro para o sacrifício de Abraão, Deus vai prover pão para a minha mesa, água para a minha casa, dinheiro para as minhas dívidas, dinheiro para as minhas despesas. Mas a estatística do Ministério da Saúde é que morre-se muito nisso, é que vai se morrer com isso. Eu não dependo do Ministério da Saúde. Eu tenho um Deus que disse: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te cura, o Senhor que te sara, o Senhor que carregou as tuas enfermidades.
Deus quer que eu e você andemos todos os dias da nossa vida com essa consciência, com essa mentalidade. Qualquer coisa fora da linhagem do reino, você rejeita. Qualquer coisa fora da linhagem do reino, você repreende, você rejeita. No meu corpo não, na minha casa não, na minha família não, na minha empresa não, no meu destino não, no meu chamado não, no meu propósito não. Isso não faz parte. Por quê, pastor? Porque quem assiste às embaixadas não é a nação em que ela está, é a nação que ela representa. Quem assiste às embaixadas não é a nação que ela está, é a nação de onde ele veio. E Deus quer que você ande com essa consciência. Quem me assiste não é o PR, não é o ministro, não é a ministra, é os céus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, são os anjos. Ouça, veja algo. Você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver a vida dos profetas. Os profetas não trabalhavam, não tinham negócio, não tinham emprego, não tinham empresa, mas comiam do bom do melhor, vestiam do bom do melhor. Não era, come on somebody. Por quê? Porque os céus, que era o que eles representavam na terra, se encarregava de, em meio à crise, mandar comida, mandar roupa, mandar água. Até Elias chegou numa cidade e falaram: esse é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Até numa cidade estranha, ele tinha uma casa de passagem. Você vai ver, o próprio rei Jesus, ele veio na terra para pregar o reino. E ele andava de cidade em cidade. A Bíblia fala no livro de Lucas capítulo 2 que tinha uma comissão de mulheres ricas, empresárias, que a missão delas era fazer parte da comitiva de Jesus só para dar dinheiro. É o quê? Vai viajar de TAC, vai viajar de TAP. Come on somebody. Jesus ia para as cidades, tinha onde dormir, tinha o que comer. A Bíblia diz, na véspera quase que da Páscoa, ele estava a entrar por uma cidade. As pessoas estavam na cidade a aplaudir. Jesus disse: a caminhada é longa, muita gente vai nos apertar. Vai para aquele lugar e vai encontrar um burro amarrado e diga que o Senhor mandou. Alguém que não lhe conhecia disse: ouve, sabe o que significa Senhor? Você já viu filmes? Quando o rei chama alguém, as pessoas chegam diante do rei, o que eles dizem? Meu Senhor. Ele entendeu, isso não é meu, isso é do rei. Porque no reino todas as coisas pertencem ao rei. No reino que você está, todas as coisas que Deus colocou aqui são para o teu benefício, são para o teu bem, são para o teu desfrute, são para você gozá-las. Mas veja, onde é que está o problema da noiva de Cristo? Onde é que está o problema da igreja de Cristo? Nós não andamos com a mentalidade de que a pobreza não é a minha representação. Ouça, em qualquer parte do mundo, americano aceita ser pobre na América. Fora da América ele não aceita ser pobre. Você encontra um americano em qualquer cidade, ele pode estar passando mal. Ele vai falar: I'm American. Eu sou americano. Sabe quem é que anda com essa mentalidade? Ainda em tempos eu conversava com a pastora sobre isso. Os judeus. Around the world, à volta do mundo, não existe judeu pobre. Por quê? Porque eles andam debaixo da promessa de que Deus fez a quem? Ao pai Abraão. Não, ouça, um judeu, ouça o que eu estou a lhe dizer, igreja. Um judeu sai de Israel, vai para o Brasil sem nenhum 5 tons. Daqui a nada você vai lhe ver andar com um carro novo. Porque a própria comitiva dos judeus vai lhe puxar. Você está fazendo o que? Não está fazendo nada. Daqui $100 mil, começa um negócio. Não existe. Vai para Israel, ouça. Vai para Israel. Não tem pessoa na rua pedir esmola. Se tiver na rua pedir esmola, é estrangeiro. Não existe judeu pobre. Por quê? Porque eles andam com a mentalidade da riqueza, com a mentalidade da prosperidade. Israel é um deserto. Não mandam vir arroz de nenhum sítio. Eles transformaram o deserto em terra fértil por causa da mentalidade que eles têm. Deus quer que eu e você andemos com essa mentalidade. Angola vai entrar em bancarrota, mas o meu negócio vai continuar a render. Angola vai entrar em bancarrota, mas vai ter uma porta de emprego para mim. Come on somebody. Vão despedir pessoas na empresa. Ouça, pastor, também o meu nome está na lista. Coloca na tua cabeça. Se Deus permitir que você saia, é porque Ele quer te levar para um lugar melhor. É porque Ele quer te levar para uma estação melhor. É porque Ele quer te levar para uma posição maior. É porque Ele quer que você viva uma experiência melhor do que a posição que você está vivendo. Porque tem pessoas
pessoas estão conformadas com 200, 300, quando Deus colocou um multimilionário dentro deles, uma multimilionária aí dentro. Ouça, eu não estou a dizer que vai ser fácil, vai ser um processo complexo, pode ser um complexo doloroso, mas amanhã você vai dizer: valeu a pena a persistência, valeu a pena a fé, valeu a pena acreditar na palavra, valeu a pena acreditar na promessa, valeu a pena ter saído daquele lugar para entrar nesse lugar. Eu saí do meu primeiro emprego em 2019, 2020. Fiquei 2 anos sem trabalhar, mas valeu a pena porque fui para o segundo. Saí do segundo emprego, valeu a pena porque fui para o terceiro. E foi literalmente isso. Cada emprego que eu saí, o emprego a seguir era melhor do que o que eu estava. Então nem sempre perdas são o quê? Perdas. Há perdas que são livramentos, há perdas que são promoção, há perdas que são elevação. O Joaquim me deixou, às vezes foi a melhor coisa que te aconteceu, porque às vezes o Joaquim só estaria atrasado a tua vida. A Manuela foi embora, às vezes foi a melhor coisa que te aconteceu, porque às vezes a Manuela só estaria a sugar o teu sangue. A depressão não é linguagem do reino, com todo respeito, mas a depressão não é linguagem do reino. A depressão é uma evidência da desorientação da alma. E sabe quando é que a alma está desorientada? Quando o espírito não está alinhado. Porque quando o teu espírito está alinhado, a depressão é o quê? É você sofrer os ataques, é você dar corpo, é você dar vida, é você aceitar os problemas. Sabe quando é que as pessoas ficam com depressão? Quando eles vestem os problemas. O maninho me deixou, fica aí a chorar. O que ela está fazendo? Está vestindo o problema. Mas quando você coloca na tua cabeça: o maninho me deixou, mas quem perdeu foi o maninho. O maninho é que vai apanhar a depressão, porque ele vai pensar que você nunca lhe amou. Ele te deixou no domingo, segunda-feira você já está nas redes sociais, cabelo novo, vestido a I'm talking with somebody. As suas vão começar a ligar para o maninho: epa, como então? Ela quando estava contigo não se produzia assim, mas agora unha já não é unha, cabelo não é cabelo, cheiro já não é cheiro, roupa não é roupa, sai todos os dias. O maninho vai voltar, mas amor, não dá lugar à depressão, não dá lugar ao choro da alma. As pessoas ficam deprimidas porque estão a vestir o problema. E sabe por que as pessoas vestem um problema? Porque o espírito está desorientado, porque a fé está fraca. Porque quando o espírito está na visão correta, a fé está high, o problema vem, você dá um chute no problema. O problema vem, você fala: não tem espaço aqui para ti, não tem lugar aqui para ti. Nem... Você olha para o problema e você diz: eu nem tenho tempo para te pensar, eu nem tenho tempo para te olhar, essa não é a minha realidade. Deus quer que você ande debaixo dessa mentalidade. Pastor, a casa é de chapa. Você entra naquela casa, você fala: ei, teus dias estão contados. Você hoje mesmo você chega lá e fala: teus dias estão contados. Você só faz parte da minha história, você não é a minha estação final. Palácios, here we go. Aqui vou eu, esperem por mim. Fala, ouça, a arma mais poderosa. Sabe como é que Deus... eu estou a pregar, eu já estou a pregar. Mas estou mesmo a sentir calor. Mas veja, sabe o que Deus usou? Que deixou a minha disposição? Que foi a mesma coisa que Jesus usou? Palavra. Palavra. Não é escritura. Palavra. Eu sei que isso pode te chocar um pouco, que eu vou falar. Mas você sabia que a palavra é mais importante do que a escritura? Porque isso que você tem na tua mão, Bíblia, é a escritura. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo número 1, que o que se tornou carne não é a escritura. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a palavra. Foi o que Deus falou, foi o que Deus declarou, foi o que Deus orientou, foi o que Deus profetizou, foi o que Deus estabeleceu. E a palavra se tornou carne, e a palavra ganhou corpo, e a palavra ganhou vida, e a palavra ganhou substância, e a palavra se materializou, e a palavra veio e habitou entre nós. Toda a escritura que você lê, ela tem que se transformar daqui a nada em uma palavra.
Porque o que Deus enviou para Abraão não foi escritura, foi palavra. O que Deus enviou para Jó, porque se você for ler a Bíblia, Jó foi o primeiro cara a escrever a Bíblia. E no tempo de Jó não tinha Bíblia, não tinha escritura, não tinha promessa. Gênesis, essas coisas todas, foi Jó que escreveu. Mas como é que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Se antes dele não tinha letra, não tinha lei, não tinha promessa, não tinha escritura. Não tinha escritura, mas tinha palavra. Ele falou a palavra, o Redentor se levantou e o Redentor restaurou. Se você falar a palavra para a tua situação, o Redentor vai se levantar e o Redentor vai te restaurar. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Deixa ver o glória daquela pessoa que eu estou a pregar. Deixa ver o glória de quem eu estou a pregar. Deixa eu sentir que eu estou a pregar para alguém. Aleluia. Pastor, a escritura é importante, mas a escritura tem que se transformar o quê? Por isso é que você vai para algumas universidades, você faz prova escrita, depois fala, ok, está escrito. Agora queremos ver o que é que você vai falar. Oral. Manifesta o que você escreveu. Manifesta o que você leu. Na minha universidade, por exemplo, sem oral você não ia para lado nenhum. Todas as provas oral. Manifesta o que você leu. Manifesta o que você escreveu. O próprio Satanás atacou Jesus com o quê? Com a escritura. Com a escritura. O que Satanás atacou Jesus não era a palavra, porque não foi algo que ele criou. Não era algo que ele queria viver. Era a escritura. O que Satanás usou. Por isso é que ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Sai da dimensão da escritura. Lê, mas depois olha para a tua situação e fala a palavra. A tua vida vai mudar no nome de Jesus. O teu quadro vai mudar no nome de Jesus. A tua situação vai mudar no nome de Jesus. A enfermidade vai dar lugar à saúde no nome de Jesus. A tristeza vai dar lugar à alegria no nome de Jesus. O choro vai dar lugar ao gozo no nome de Jesus. Alguém que acredita, me dá um amém mais forte. Veja, Deus só quer isso de mim e de ti. Que eu e você andemos com essa aqui mentalidade. Ouça, você sabia que não era suposto o mundo nos ensinar? Não era suposto o mundo nos afetar? Não era suposto o mundo nos instruir? Não era suposto o mundo nos motivar? Era suposto nós ensinarmos o mundo, motivarmos o mundo, orientarmos o mundo, instruirmos o mundo. E foi isso que Jesus fez quando ele veio. Ele encontrou um sistema, encontrou um modelo, encontrou um padrão. Ele disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Óbvio, curar é assim, pá. Libertar é assim, pá. Não tem dinheiro, é só mandar o peixe dar. Não está a andar, fala, levanta-te e anda. Não está a ver, fala, abre os olhos. Não está a ouvir, fala, ouve. Jesus criou o modelo dele do reino na terra. Você sabia que antes de Jesus vir, já se expulsava demônios? Já se expulsava demônios. Você vai, por exemplo, para Atos, você vai ver que haviam cidades que os apóstolos iam, tinham pessoas a pedir, ensina-nos a expulsar, porque nós estamos a tentar do modelo deles. Eles esconjuravam, é aquilo que chamam esconjuração, que é um pouco, sem falar mal de coisa, o modelo que a igreja católica usa. Mas Jesus disse, esse modelo mais bem fraco. Eu sou reino, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho domínio e eu tomo posse de territórios. Eu vou usar o poder que eu tenho. Ouça, haviam situações que a Bíblia diz que Jesus tinha tanto poder que os demônios é que tremiam. Senhor, já chegou a nossa hora, vieste nos tirar, vieste nos expulsar. Ele não falava nenhuma palavra. Por causa do quê? Do poder. Se você é rei, você tem que ter poder. Se você é rei, você tem que ter poder. Se você é rei, você tem que manifestar autoridade. Eu não aceito isso na minha vida. Mas pastor, falei na segunda-feira, não mudou. Fala de novo na terça. Fala na quarta. Fala até mudar. Exercita a tua autoridade. Porque às vezes a autoridade, por exemplo, o filho de um rei, ele pode ser filho do rei, mas há coisas que ele vai falar que não vão lhe obedecer. Porque vão falar, é só um menino. Aí vai chegar um dia que ele vai crescer, que ele vai pegar, não sei se é o controlador, se é a babá, não sei como é que se chama. Ele vai falar, hoje vai mudar aqui as coisas.
Eu era pequeno e falava sempre: traz aquele carro, traz aquele carro. Você não trazia o carro. Agora eu já sou grande, agora eu tenho autoridade maior. Traz aquele carro. O que acontece? Ele traz o carro. É isso que Deus quer que você entenda. Fale até o carro vir. Ouça, fale até os anjos te servirem. Fale até o quadro mudar. Fale até as situações mudarem. Porque o que pode estar acontecendo na dimensão espiritual é que o nível do teu poder, ele pode estar ainda bebê. Mas à medida que você for exercitando, à medida que você for orando, à medida que você for declarando, a atmosfera vai entender que você quer muito aquilo. Você vai começar a crescer. Você vai começar a crescer. E daqui a nada, todas as coisas vão ter que se sujeitar à tua palavra. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio para o mundo, olhou para o sistema do mundo e disse: eu estou em Angola. Ouça, por exemplo, dia maio, acho que celebra-se dia de não sei o que da África, não é? Vai para a embaixada dos Estados Unidos, eles não estão vestidos de africano. Vai para a escola francesa, eles não estão vestidos de africano. Vai para a escola portuguesa, eles não estão vestidos de africano. Vai para a escola britânica no Talatona ou a escola americana, eles não estão vestidos de americanos. Porque eles estão a dizer: essa não é a nossa cultura. Mas vai para o Mutu, para o Canini, para o Quiluange, para o Nzinga, para não sei lá mais que é, para Cento e não sei o que. Até às vezes nos colégios está todo mundo de quê? Porque essa é a cultura desse reino. Eles estão a dizer: aqui é Bridge School. Our culture is completely diferente da minha. A nossa cultura é completamente diferente da vossa. Querem se meter aquelas tranças de linha, é trança de linha mesmo, né? Que o cabelo fica assim, tipo pau. Façam, mas aqui não vamos fazer, porque não é nossa. Jesus veio na terra, começou a olhar: ok, vocês falam assim, vocês vestem assim, vocês andam assim. Não, eu estou aqui de passagem. Essa não é a minha cultura. Deixa ensinar-vos um pouco a minha cultura. Senhor, o vinho acabou. Na minha cultura, nada pode acabar antes do tempo. Tragam-me água. Coloquem água e veja. Você vai ler nas Sagradas Escrituras que Jesus não disse assim: água fica vinho. Jesus só disse: ponham água. Depois disse: dê ao mestre sala para provar. Só isso. Alguém fala power. Alguém fala power. Só foi isso. A água se transformou em vinho. Obedeceu ao poder do reino. Ele sentiu algo mais pesado do que a realidade dele. Ele teve que fazer o quê? Obedecer. Vocês aqui as coisas vos faltam. Por isso que aquele profeta foi para a viúva e disse: não, pega só o jarro. Na nossa cultura, azeite não pode acabar. Começa a encher, ela estava a encher, a mão estava a lhe pesar. Imagina um copo. Não estava a acabar o azeite. O azeite só acabou quando já não tinha mais espaço para meter. Ouça, se naquele quintal cavassem um poço, cavassem uma piscina, rebocassem a piscina, aquela jarra ia encher a piscina. A mão da tia só tinha do ou ela ia deitar só assim com a mão, iam encher a piscina de azeite. Porque na nossa cultura não pode nos faltar. Na nossa cultura não há falta. Na nossa cultura não há falta. 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 E quando é que eu e você vamos viver isso? Quando nós andamos com essa consciência, com essa mentalidade, quando nós acreditarmos nisso, aplicarmos nisso. Aqui andam assim, falam assim. E aliás, Jesus ficou 30 anos a ver como eles andavam, como eles comiam, como eles faziam, como eles viviam. Jesus ficou 30 anos a ver pessoas a morrerem sem poder curar, a ver paralíticos a andarem diante dele. Imagina os amigos dele deficientes, sentados no banco porque não podiam entrar para o campo para jogar bola, só para ele aprender a cultura, e porque ainda não era o tempo da manifestação dele. Mas quando chegou a estação da manifestação dele, Jesus disse: vou me vingar. A Bíblia diz que nesses livros não se contam todos os milagres que Jesus operou, porque se contassem, não haveria espaço para replicar ou reproduzir tudo aquilo que Jesus fez. Era o quê? Too much miracle, muito milagre. Era tanto milagre que quem escreveu os evangelhos disse: a mão não vai aguentar.
para dizer: aquele dia fomos na cidade X, curou 10 cegos. Aquele dia fomos no sítio X, ressuscitou 30 pessoas. Disse: não vai ter espaço. Não vão acabar de ler. Jesus viveu uma vida o quê? Completamente à parte. A Bíblia diz que ele mandou os discípulos irem para um lugar. Os discípulos foram no barco. Já não tinha barco para levar para aquela cidade. Chegou a noite. Ele disse: na nossa cultura não tem mar, tudo é chão. O que eu quiser que seja é o que vai ser. Começou a caminhar. Veja, naquele tempo, posso vos dizer, Jesus já tinha GPS, coordenadas geográficas. Eles saíram de manhã, era noite. Como é que Jesus sabia onde o barco estava? Andou sobre as águas ao encontro do barco deles. Na nossa cultura nada se perde. Na nossa cultura nada se perde. Se eu e você vestimos essas vestes, não vamos perder nada que é nosso. Não vamos perder nada que é. Alguém diga power. A cultura do reino é poder e glória. O poder para curar, para restaurar, para libertar, para transformar, para trazer à existência o que não existia, como se já fosse. Cada reino tem a sua. Por exemplo, há uns países da Europa que os homens vestem aquilo que saia xadrez, né? Saia xadrez, né? Com não sei se põem que lá embaixo e tocam umas coisas. Se você vier aqui e encontrar 5 jovens andar assim, todo mundo vai fazer o quê? Estranhar. É isso, é que homem não pode vestir assim. Mas isso é o quê? É a cultura deles, é a realidade deles. Lá podem. Então essa é a estação de você se assumir como que cidadão do reino e dizer assim: eu só vou viver na terra o que faz parte da minha cultura. Na minha cultura não há pecado, eu vou cortar o pecado. Na minha cultura não há isso, eu vou cortar isso. Na minha cultura não aceitam isso, eu não vou aceitar isso. Na minha cultura manifestamos power. Deus, de agora até você vir me buscar, a minha vida vai ser totalmente de quê? De manifestação de quê? De power. 1 Coríntios capítulo número 4, vamos fechar. Veja, ao entendermos o reino, anote aí, entenderemos que a solução para as crises do mundo é a manifestação do reino de Deus com tudo que ele é, com tudo que ele tem e com tudo que ele faz o quê? Representa. 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo número 20 diz assim: porque o reino de Deus, quem já está lá? Amém? 1 Coríntios 4, 20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em quê? Em palavras, mas em quê? Aí onde está a virtude é o quê? É poder. Versículo 20, não é? 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste, ou seja, a base do reino de Deus não é só palavra. As palavras têm que vir com quê? Com poder. Porque os poderes que estavam na palavra de Jesus é que produziam o quê? Os milagres. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é o quê? É gozo, é alegria e é o quê? É justiça, alegria e paz no Espírito. E sabe o que vai acontecer quando Jesus vier? A segunda volta de Cristo vai ser exatamente isso que Jesus vai fazer. Jesus vai trazer juízo, Jesus vai trazer justiça. Aqueles que tiverem mortos ou ressuscitados em Cristo vão ter alegria. E a Bíblia diz que nós vamos reinar um milênio com Ele. O que é que vai acontecer nesse milênio? Vamos ter uma vida de quê? De total paz. Então nessa estação, Deus quer que eu e você na terra vivamos o quê? Uma vida de paz, de justiça, de alegria, de gozo no quê? No Espírito Santo. Aleluia. Até que a palavra do Senhor, você pode celebrar o Rei da Glória. Celebra bem forte ao Rei Jesus.